Olá, eu sou a Michele Fernandes e estamos no programa Globalize. No episódio de hoje, estou recebendo o Márcio Sete Fortes, economista do IBMEC e ex-diretor do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, D.C. Então fique com a gente. Márcio, seja muito bem-vindo ao Globalize, ou melhor, Desglobalize, né? Márcio, nós estamos vivendo uma época assim, um pouco complicada, referente às questões geopolíticas, economia, o comércio exterior. E você, como ninguém, né? Você estava no Banco Interamericano de Desenvolvimento, então eu gostaria que você fizesse um panorama para a gente, né, de tudo isso que tem acontecido, né, essa mudança global, tudo isso que tem acontecido que, de certa forma, está impactando a todos, né? Todos que estão em casa, nos assistindo, né, acaba sendo impactado no dia a dia também. Como você vê isso? Bom, Michele, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Nós temos uma mudança muito grande, muito acentuada ao longo das 3 últimas décadas, quando você passa de um momento inicial de encaminhamento para uma cooperação internacional. Havia uma enorme cooperação entre os Estados, o objetivo de alavancar comércio, alavancar investimentos, e nós vimos aí um período em que esses fluxos internacionais de comércio, fluxos internacionais de capitais, e inclusive fluxos migratórios se acentuaram muito fortemente, atestando o interesse dos Estados nesse maior movimento de cooperação entre eles. Então, um processo que se aprofunda os processos de formação de blocos econômicos, há um interesse maior no aproveitamento da mão de obra estrangeira, há um aproveitamento maior com a importação de bens para mercados que estavam fechados. Aqui no Brasil é um exemplo, a partir da década de 90. Então, é um admirável mundo novo a partir da década de 90, o que atinge um ápice há cerca de uns 10 anos atrás. A partir de então, nós começamos a ver certos movimentos que trazem o mundo para esse momento de desglobalização, né, onde há uma intensificação de conflitos armados, há um processo de interiorização de conflitos regionais dentro de blocos ou de grupos econômicos. Nós vemos isso, por exemplo, no grupo dos BRICS. Há ali interesses conflitantes, por exemplo, entre países africanos, entre Índia e China. Há interesses conflitantes que começam a dar mostras de desentendimentos. Então, é um processo bastante complicado, não só por recrudescimento de interesses conflitantes, mas também de guerras no mundo que vão acontecendo, e pouco a pouco os próprios blocos econômicos vão se vendo num processo onde eles começam a atingir estágios de maturidade, mas que também deixam a desejar no sentido de incrementos comerciais, por exemplo. Então, o que eles vão procurar fazer? Acordos bilaterais. E esses acordos bilaterais, eles não são fáceis de costurar, mas eles acabam sendo uma marca de um aprofundamento do comércio exterior em sua última tentativa de ampliar as potencialidades mal aproveitadas até então. O problema é que nós entramos numa época de desinteresse do multilateralismo, nós entramos numa época de maior individualismo no protagonismo mundial, embora os países procurem e continuem procurando acordos bilaterais, acordos regionais, há ali um fator limitador, que são as descrenças no atual modelo que existe no mundo atual. Essa descrença está muito calcada, eu diria, está muito calcada num modelo e que leva os países a pensar de que forma eles poderiam maximizar os seus resultados se não fosse por meio de ações em grupos de países. Então, as guerras
comerciais começam a ter espaço cada vez maior no mundo atual. As guerras comerciais, as guerras cambiais, então começam a ser usados instrumentos que poderiam ser usados para uma paz mais kantiana, como se buscava antigamente. Os instrumentos começam a ser usados agora, os mesmos instrumentos comerciais, como o uso de tarifas, como cotas, esses instrumentos começam a ser utilizados como instrumentos de protecionismo. O protecionismo não é uma novidade, o protecionismo sempre existiu, talvez ele tenha sido relativizado ao longo dessas últimas 3 décadas, só que no momento atual nós vemos aí um mundo que caminha para a proteção das suas indústrias nacionais mais do que qualquer coisa, para a proteção dos seus produtores rurais nacionais mais do que qualquer coisa. E isso é claro que há diferença de grau entre os países, mas nós notamos isso na medida em que nós vemos certos acordos bilaterais que poderiam já estar em funcionamento há muito tempo, como o acordo Mercosul-União Europeia, estar parado. Houve uma assinatura recente? Sim, houve uma assinatura recente, mas o que falta agora? Falta levar para dentro dos congressos nacionais para que o acordo seja rediscutido e votado e aprovado por cada um dos países membros da União Europeia, pelos países membros do Mercosul, por exemplo, no caso do acordo Mercosul-União Europeia, e isso é algo que não acontece de uma hora para outra. Esse é um processo bastante moroso, no sentido de que a votação precisa acontecer nos congressos, nas casas congressuais nacionais, para que depois haja o efeito jurídico da coisa, para que possa ser publicado internamente e passe a ter valor como acordo bilateral. Então, até que isso aconteça, os processos são muito lentos, são muito morosos, e o mundo carece de acordos dessa natureza hoje e não daqui a alguns anos. Perfeito, Márcio. E eu vou dar uma pincelada na tua fala quando você fala sobre os BRICS, né? Nós estamos vivendo a era BRICS+. Você acha que Jim O'Neill estava errado quando lá no Goldman Sachs ele fez a previsão sobre os BRICS? Você acha que ele errou? Não, ele encontrou um grupo de países com características muito semelhantes. O que nós temos hoje é um grupo de países ampliado a partir do grupo original, mas cujas características semelhantes já não existem mais. É um grupo de países com grandes assimetrias econômicas, é um grupo de países que tem muita diferença e que não é um acordo comercial, tampouco é uma zona de livre comércio ou uma união aduaneira, por exemplo. Então nós não temos aí um bloco econômico tradicional, mas nós temos um grupo de países que estão mais afinados em relação a alguns propósitos comuns, e aqui eu destaco que existe, nesse caso, uma orientação pró-atualização do protagonismo mundial. Nós percebemos ali que existe ali uma tentativa de não se prender mais aos ditames tradicionais, e até mesmo há uma contestação em relação à moeda de referência no cenário internacional, que é o dólar, há uma contestação em relação aos meios de pagamento que podem ser utilizados no comércio internacional. Então, há ali um movimento de mudança no protagonismo, ou tentativa de mudança desse protagonismo internacional, ao mesmo tempo em que nós encontramos os Estados Unidos com as tarifas recíprocas sendo aplicadas, o que acaba fazendo com que países busquem novas soluções de comércio que possam dar vazão às suas necessidades comerciais, que foram obstadas momentaneamente pela aplicação das tarifas recíprocas internacionais. E é interessante porque não só impacta o Brasil, como impacta também os norte-americanos, né? É ruim para ambos os lados, né? Diferentemente do que a gente aprende na negociação, na mediação, que essa nova negociação, né? O prisma dela, né? Ela parte do princípio que tem que ser bom para ambos os lados, né? A gente está justamente na direção contrária. Mas é muito interessante essa tua fala sobre a questão do tarifaço, porque isso está impactando, né, a vida dos empresários. Eu escuto muitos relatos, inclusive do sul do país, muita preocupação referente à madeira brasileira, né? Não sei se você está acompanhando, e outros produtos também, como o café, né? O café também foi impactado diretamente por conta da tarifa norte-americana, e a gente tem que pensar em soluções, né? Talvez diversificar,
O que você acha sobre diversificar mais, né? Como nossos avós diziam, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Diversificar mais o mercado. A questão da diversificação, ela é um tema de bastante importância nesse momento, mas nós temos que deixar claro que a diversificação ela não acontece de uma hora para outra. Nós não conseguimos estabelecer novas relações comerciais tão rápido assim, no sentido de acréscimos comerciais para as exportações brasileiras, para determinados mercados ou mesmo para novos mercados, e ao mesmo tempo que nós não conseguimos fazer isso tão rápido, nós também não conseguimos dar vazão no mesmo volume daquilo que é exportado tradicionalmente para o mercado norte-americano. Então nós temos aí dois vieses muito difíceis de lidar. Um é a velocidade dos acordos e outro é, além disso, o volume daquilo que nós precisaríamos exportar para substituir os volumes que nós enviamos ao mercado norte-americano. Então as perdas são inexoráveis. Como também é inexorável para os norte-americanos o aumento inflacionário, o processo inflacionário. O aumento da inflação, que ainda não deu as caras com grandes percentuais, é algo que nós devemos esperar para os próximos meses. Tanto de produtos importados nos Estados Unidos, bens finais, bens acabados, quanto insumos industriais, matérias-primas que são importadas e que vão, através das cadeias de produção dentro dos Estados Unidos, impactar negativamente os preços finais dos produtos fabricados dentro dos Estados Unidos. Então isso afeta diretamente a renda das famílias, isso afeta o PNB, o Produto Nacional Bruto, para o qual a renda das famílias tem um peso substancial. Então a questão é mais complicada do que parece. Para os Estados Unidos, poderá haver aí malefícios pela aplicação das tarifas recíprocas que serão sentidas pelas empresas, serão sentidas pelas famílias. Afinal de contas, eu não acredito que o importador ou produtor industrial, por exemplo, ele vá absorver para si as perdas. Isso vai ser repassado ao longo das cadeias, chegando até os consumidores finais, o que futuramente deverá impactar a necessidade de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para controle inflacionário. Muito provavelmente o mercado já está precificando isso e nós esperamos aí problemas mais sérios até. Porque na medida em que você afeta o Produto Nacional Bruto norte-americano de uma maneira negativa, afetando a renda das famílias, haverá também problemas associados à quebra de produção, à redução do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, a uma estagflação, ou seja, um processo de estagnação econômica associado a um processo inflacionário, o que é muito maléfico porque, em última instância, o futuro não é bom para o mercado de trabalho. A dinâmica social do comércio exterior leva em sua última ação a dinâmica social que é a questão do emprego. E o emprego ele poderá ser duramente afetado também se esse processo continuar a se desenrolar ao longo dos próximos anos. Nós temos que pensar que nós estamos ainda no primeiro ano do governo Trump, né? Então ainda tem muita coisa pela frente e no caso de manutenção dessas tarifas haverá aí um processo que será mais difícil para o cidadão norte-americano lidar, que são os aumentos de preço e a perda do poder competitivo dos seus salários. Além de questões internas nos Estados Unidos, que é a questão da mão de obra. Daqui a pouco eles vão sofrer também com toda essa questão migratória, né? Ainda tem esse, né, de alguma forma, o comércio também vai ser impactado, né? Os processos de controle de fronteiras são processos mais modernos que também, da mesma forma do que se confrontam com aqueles de 3 décadas atrás, quando havia maior possibilidade de circulação de pessoas, nós olhamos para a Europa, o acordo de Schengen, a maior circulação de indivíduos entre fronteiras e a maior possibilidade de utilização de mão de obra oriunda da imigração para determinados tipos de trabalho no país. Isso hoje está tendo um movimento muito reverso, no sentido de que as fronteiras estão fechando, há muito questionamento acerca da entrada de mão de obra estrangeira nos países, mas há efeitos aí que podem ser contestados, como, por exemplo, veja, o Reino Unido com o Brexit. A saída do Reino Unido
do Acordo Comunitário Europeu, da União Europeia, deixa o Reino Unido isolado em termos de facilitação de circulação de mão de obra, e isso para eles hoje é um problema. Faltam motoristas de caminhão, faltam pessoas que estejam dispostas ou qualificadas a trabalhar, por exemplo, na produção, na produção de carne suína, nos abatedouros. Então, tem uma dificuldade muito grande aí de encontrar mão de obra para determinadas posições. Nos Estados Unidos não é diferente. Os Estados Unidos é um país que cresce com a mão de obra de imigração, não é de hoje. Nós vemos o movimento dos irlandeses, dos italianos, na virada do século XIX para o século XX. Então, nós temos ali um país que vai crescendo com seus imigrantes. Evidentemente que o controle de fronteiras ele se faz necessário quando há um descontrole na entrada da fronteira. Mas a questão de mão de obra pode ser que seja mais sensível para alguns estados norte-americanos no quesito necessidade de trabalhadores específicos para funções específicas. Excelente, Márcio. Obrigada pela aula. Fique aqui com a gente que nós vamos continuar. Nós vamos falar um pouquinho no próximo bloco sobre Mercosul. Eu quero entender um pouco melhor, o público, né, quer entender um pouco melhor sobre essa questão Mercosul, Europa, né? Tem uma mudança também por vir aí muito grande, e eu queria falar um pouquinho também sobre as moedas, essa questão das moedas digitais, o Drex, né? No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro. Tá? Muito obrigada. Márcio, nós falamos no primeiro bloco, você deu uma aula para gente muito bacana, muito especial sobre o panorama global. E agora eu queria explorar um pouquinho mais a questão das moedas, né? A parte cambial também preocupa um pouco, né, nessas relações comerciais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a moeda digital, sobre o Drex, trouxesse à luz, né, um pouco para a gente, todos esses rumores, todo esse zum que nós estamos ouvindo aí nos últimos dias sobre as moedas. Pois é, existe um tema de extrema relevância hoje em dia, e eu diria que até mais do que extrema relevância, que representa um momento de enorme preocupação para os Estados Unidos, que é o país que emite a moeda de referência para trocas internacionais, para pagamentos internacionais, que é o dólar. Isso vem desde o término, ainda não havia terminado, não é, a Segunda Guerra Mundial, os acordos de Bretton Woods, isso em 1944, que nós estamos falando. Os Estados Unidos se sagram como o principal país vencedor da Segunda Guerra Mundial, o país com a maior produção de manufaturas, o país com o mercado de capitais que vai se tornando mais evoluído do mundo, para os quais afluem os maiores volumes de capitais, e o que acaba acontecendo é que o dólar se firma por acordo, mas também por um critério psicológico de aceitação da moeda, como a moeda de referência internacional. Muitas vezes se falou, e desde o final dos anos de 70 se fala, em substituir o dólar como moeda de pagamento. Esse assunto surge cada vez que nós temos crises com oscilações do dólar que poderiam ser evitadas no sentido de que o dólar não estivesse presente. Esse é o pensamento daqueles que criticam o dólar como moeda internacional de referência. Mas a grande verdade é que nós estamos muito distantes disso, pelo menos por enquanto. O Brasil chegou a citar recentemente as famosas soluções de pagamentos em moedas locais, para os quais haveria o câmbio entre moedas, mas sem a participação do dólar. Mas a verdade é que, primeiro, os países gostam de receber em dólar, ainda é a moeda, é a divisa de referência. Então os países, os importadores, os exportadores, eles vão estar trabalhando ali num contexto onde o dólar é a moeda preferida. Existe uma outra questão, que não é só a questão da preferência do dólar nos pagamentos internacionais, mas também que o Brasil fez com a Argentina um sistema de pagamentos em moedas locais, já tem um bom número de anos isso, mas nunca foi usado em grandes volumes. A verdade é que ele sempre foi uma coisa pequena, residual, uma coisa que foi ali uma tentativa para ver como funciona o sistema de pagamentos em moedas locais. Foi assinado um convênio com o Uruguai, no mesmo sentido, com o Banco Central do Uruguai, e com a China houve negociações, inúmeras vezes se falou disso, mas a verdade é que a China
detém em suas reservas internacionais um grande volume de títulos do Tesouro norte-americano, que são lastreados em dólar. E uma economia com a pujança da economia chinesa, se colocasse o dólar para escanteio, no sentido de simplesmente substituir a moeda, dizendo que isso fosse possível, se isso fosse uma possibilidade factível, ela daria o que se chama de tiro no próprio pé, como se costuma dizer, porque ela atingiria frontalmente os próprios títulos públicos norte-americanos por estarem lastreados em dólar, o que gera um problema muito grande. Este é um problema muito grande. Então a China não quer ver suas reservas internacionais perdendo valor dessa maneira, por uma ação que causa um prejuízo a ela própria. Por outro lado, se o sistema de pagamentos em moedas locais eles têm essas questões, o tema de moeda única dos BRICS, que surgiu recentemente, é algo muito distante. Porque nós precisaríamos ter aí uma questão de harmonização macroeconômica, nós precisaríamos ter aí uma questão de orientação para os países tão diferentes no grupo dos BRICS hoje, são 11 países, não é mais aquele grupo do Jim O'Neill, e sim um novo grupo de países, o BRICS estendido, é um grupo de países com grandes assimetrias econômicas entre si. E fazer política macroeconômica coordenada num grupo de países tão dispar como esse que é muito difícil. Então, colocar uma moeda única para funcionar é algo que está além da capacidade dos BRICS, pelo menos nesse momento. O que poderia surgir, como já se falou recentemente, seriam as criptomoedas com as stablecoins. Você usar moedas digitais lastreadas nas moedas nacionais, mas usando tecnologia blockchain. À medida que você faz isso, você tem ali duas grandes vantagens. Uma é o aumento da confiabilidade nos processos de pagamento e dois, a quase instantaneidade dos pagamentos internacionais. A rapidez de pagamentos dessa natureza, usando tecnologia blockchain, coloca de lado o pagamento de dólares, o pagamento em dólares, a partir de ordens de pagamento emitidas pela tecnologia SWIFT. Então, o SWIFT ele acaba se tornando obsoleto diante disso, que você vai demorar 2, 3 dias para compensar, enquanto que a outra é praticamente instantânea. Então, há aí realmente um risco, mas aí nós estamos falando de moedas digitais, que é uma outra categoria. Então, há ali, de qualquer forma, uma preocupação dos Estados Unidos com isso, porque a manutenção do dólar como moeda de referência internacional é algo que dá aos Estados Unidos também a pujança da economia econômica e a primazia que ele tem hoje no cenário internacional como emissor dessa moeda. Olha que interessante, eu vou chamar a atenção para a fala do Márcio, que ele diz que a moeda dos BRICS é algo ainda muito distante. Vamos dar um recado para os Estados Unidos. É algo ainda muito distante. Isso é importante, né, Márcio? Porque gera uma instabilidade no mercado, né? Gera um burburinho, gera uma inquietação no mercado de maneira geral, né? O presidente Trump ameaçou os países dos BRICS com uma sobretaxação específica caso esse assunto fosse levado a cabo. Então, ele tem essa preocupação, todos têm essa preocupação, mas, na realidade, é um tema que, quando nós olhamos em termos técnicos para o funcionamento da coisa, não é algo de uma hora para outra, não é algo para esse ano ou o ano que vem, não é algo que aconteceria tão rápido assim. Já as criptomoedas, na minha opinião, eu acho que já é uma coisa mais factível, né? As criptomoedas eu acho que já é uma realidade, né? É só uma questão de adequação econômica, talvez. O que você acha? A China andou fazendo testes recentes com pagamentos internacionais, com tecnologia blockchain. Eu acompanhei. E o resultado foi, aparentemente, segundo eles, bastante satisfatório, mas isso ainda é algo que precisa de muitos ajustes para que pudesse entrar em funcionamento. Não é algo assim para o hoje também, mas é algo que seria muito mais rápido do que uma moeda única, né? Que é o que tanto preocupa os Estados Unidos. De qualquer maneira, se você passa por uma tecnologia de stablecoins também, com blockchain funcionando por detrás, o SWIFT ele começa também a ser deixado de lado, naturalmente, dada a velocidade das ordens de pagamento e a instantaneidade dos processos e, além de tudo, como eu disse, a questão da confiabilidade dos processos.
comércio, o que aumenta substancialmente. Os próprios Estados Unidos têm interesse em não deixar o dólar de lado, evidentemente, mas ter processos mais confiáveis e mais rápidos, mais céleres para pagamentos internacionais, condizentes com a época em que vivemos. Márcio, agora vamos falar um pouquinho sobre o Mercosul, né? O Mercosul ele tomou uma força, né, uma amplitude muito maior agora em relação a esse acordo, né, com a Europa. E como você vê isso no sentido assim, foi só uma assinatura? Vai caminhar? Quanto tempo ainda precisaremos para a gente ver as ações, né, efetivas? Como que você enxerga isso? O Mercosul ele tem um papel fundamental no comércio exterior brasileiro, né? Nós vemos hoje... Inclusive a nossa nomenclatura, o NCM, sim, né? a nomenclatura Mercosul. comum de mercadorias, né? Um sistema harmonizado, nós temos aí a nomenclatura que decorre do nosso Mercosul em termos de acerto interno dentro do bloco. E o que acontece? Os países do Mercosul, Brasil incluído, digo, os membros plenos do Mercosul, os originários em sua formação, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, eles não poderiam negociar e não podem negociar, por parte do próprio acordo constitutivo do Mercosul, não podem negociar individualmente acordos bilaterais de comércio, como, por exemplo, o Mercosul-União Europeia. Nós não vemos aí um acordo Brasil-União Europeia, mas um acordo 4+1. São os 4 membros do Mercosul, mais esse um que é a União Europeia. Então nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina negociando em uníssono com a União Europeia. Então nós temos um acordo Mercosul-União Europeia. De certa forma, isso limita um pouco o modelo que o Mercosul funciona hoje, como uma união aduaneira que tem uma tarifa externa comum, uma TEC, permite que os países negociem exclusivamente em bloco 4+1. Isso, de certa forma, cria um óbice às negociações bilaterais. O Brasil não tem a liberdade para negociar, mas também se desse um passo atrás, deixando de ser união aduaneira como é e passasse a ser uma mera zona de livre comércio, manteria algumas vantagens aduaneiras, mas não disporia de todas as vantagens que goza hoje. E o Mercosul é extremamente importante para o comércio exterior brasileiro. Os acordos do Mercosul vão além de comércio exterior, evidentemente. E o que acontece? O acordo Mercosul-União Europeia vem sendo negociado há 3 décadas, é o que se costuma dizer. Mas, na verdade, ele passou aí mais de 2 praticamente paralisado, e nos últimos anos é que ele começou efetivamente a ser discutido e rediscutido, até que agora possa se passar aquele período em que se aprofunda e que se leva para dentro dos parlamentos nacionais para discussão e votação, e finalmente você tem que pensar numa União Europeia com múltiplos países de orientações muito distintas cultural, e culturais, inclusive, né? E países mais protecionistas, outros menos protecionistas. Se nós olhamos, por exemplo, para a França, nós vemos um país que muito fortemente defende a produção de alimentos interna, muito provavelmente por conta dos horrores vividos na guerra. É um país que luta muito fortemente por seus homens do agronegócio e que tem uma política agrícola comum que está no âmbito da União Europeia defendendo a produção de alimentos nacional. Por outro lado, nós olhamos para a Alemanha, a grande economia, a grande locomotiva da União Europeia, como se costuma dizer. A Alemanha é uma economia que tem o seu agronegócio, mas é uma economia cujo setor industrial é muito forte, mas que depende mais ainda, não só da produção, mas da exportação para onde essa produção é dirigida. Então, os mercados internacionais para a produção industrial na Alemanha são de extrema relevância. E o grande problema é que a economia alemã, recentemente, deu mostras de estar entrando em processo de estagnação. E o que poderia tirar a Alemanha disso? Acordo Mercosul-União Europeia para ampliar as suas exportações para o bloco Mercosul e principalmente o Brasil, que é um país de 220 milhões de habitantes, um país extremamente, com um mercado consumidor extremamente apetitoso, com uma indústria que carece de renovação muitas vezes, precisa de máquinas industriais e entre outras tantas coisas. Claro que nós temos que pensar, não podemos perder de vista a questão da proteção do produtor industrial brasileiro, porque a indústria brasileira também se ressente muitas vezes, ela está num processo de desenvolvimento contínuo e o produtor industrial brasileiro, ele merece a atenção do governo federal, que aliás vem tendo sempre, nunca ficou de lado, mas merece esse cuidado. Enquanto isso, o Mercosul vai caminhando com seus acordos bilaterais. Nós vemos que recentemente, em dezembro do ano passado, foi assinado o Acordo de Complementação Econômica 76,
com o Panamá, para que Exato, o Panamá... eu ia falar agora sobre o Panamá. Exatamente, o Panamá Muito passa a bom. ser aí um membro não pleno, mas um membro associado ao Mercosul, mas que muito pode contribuir com o Mercosul como plataforma de montagem de produtos e reexportação, com suas vantagens, com suas zonas francas, com vantagens aduaneiras, com vantagens tributárias. O Panamá tem muito a contribuir para o produtor industrial brasileiro, talvez fazendo um paralelo, da mesma maneira que a Holanda muitas vezes contribui agregando serviços logísticos a produtos do agronegócio. O Panamá poderia também ser um país mais dedicado a isso, num relacionamento mais estreito com o Mercosul, a partir desse acordo de complementação econômica. Há outros acordos que o Brasil vem firmando, como o EFTA, que foi firmado recentemente, é um acordo extremamente relevante, porque nós temos ali um grupo de 4 países, que representa ali um suspiro de esperança em relação ao acordo maior, que seria o acordo com a União Europeia, mas o acordo com o EFTA também é importante. O acordo com o EFTA leva em consideração um mercado com renda per capita extremamente elevada, um conjunto de países que individualmente não são tão grandes, mas em grupo eles trazem um mercado consumidor que é volumoso, bastante apetitoso, com um poder de compra elevado. E ali as negociações acerca de determinados produtos, com cronogramas de desgravação tarifária foram feitas também, o acordo se aprofundou, e o que acontece é que agora Mercosul e EFTA têm um acordo aí para botar em vigência, que ainda não está em vigência. Falta a fase ainda de tradução dos documentos, de votação e, finalmente, promulgação para que entre em efeito dentro dos países membros dos 2 grupos, dos 2 blocos. Márcio, você falou sobre o Panamá. Eu estive no Panamá, visitei o Panamá e o Panamá é incrível. Tanto a questão do turismo, né? E eu brinco que o Panamá é cosmopolita. Porque a questão do canal do Panamá, você tem diversos armadores instalados lá, né, empresas de navegação marítima. Então você anda nas ruas, você vê muito asiático, né, muito filipino por conta da navegação. E o Panamá tem a zona de Colón. Eu pude conhecer também a zona de Colón, uma zona de livre comércio muito interessante. Lembra uma pequena China ali, né, de mercadorias diversificadas, valor agregado também diversificado, mas eles têm uma política comercial muito interessante, que são essas pequenas zonas free zones, né, pequenas zonas francas, que inclusive você pode montar um grupo de empresários brasileiros e ter a tua própria zona no Panamá. Isso é muito interessante, que você pode criar zonas dentro do Panamá. Fora as questões também, o Panamá é um offshore, então eu achei assim sensacional, eu achei muito importante para o Brasil ter avançado nesse sentido de colocar dentro do Mercosul o Panamá. E além disso, a questão logística, né, o fato de estar próximo, né, logisticamente falando, ele está muito próximo da gente, né? É um país que está próximo. E por que não, né, ter esse acordo via Mercosul? Achei sensacional isso. Existe uma vantagem em relação ao Panamá, que envolve uma economia dolarizada, né? Nós temos que pensar ali, né, na remuneração das atividades no Panamá, e também, quando eu olho para o Panamá, eu penso muito no regime aduaneiro especial que nós temos aqui no Brasil, de entreposto industrial, entreposto aduaneiro industrial. É uma possibilidade que o Panamá oferece de bastante valia para os produtores brasileiros, é a possibilidade de internalizar produtos no Panamá com suspensão tributária, com vantagens fiscais, fazer a montagem dos produtos lá para exportação, contando com a vantagem logística, primeiro, de estar no hemisfério norte e, segundo, de proximidade com a saída que o Canal do Panamá oferece para a Bacia do Pacífico. Exato. Então, eu brinco muito que é um importante. canal de oportunidades. É um canal de oportunidades. Um canal de oportunidades. É isso aí. Márcio, nós estamos indo para as considerações finais, infelizmente, porque eu estou adorando essa aula, é sempre um prazer. Eu gostaria que você fechasse para a gente, principalmente com essa questão, né, tudo que a gente tem visto agora, então fechasse a questão do tarifaço, esse panorama global, essa mudança muito brusca, né, que está acontecendo agora no mundo, fizesse uma conclusão para o nosso programa.
Pois é, nós temos que pensar como será o mundo nos próximos 5 anos, 10 anos. Esses exercícios são exercícios de grande valia para todos nós, na medida em que nós podemos antecipar algumas coisas que possam estar por vir, para que não sejamos pegos de surpresa com os movimentos da economia mundial. A economia mundial ela é sempre uma surpresa quando não se para pensar nela. Quando se para pensar, como tudo na vida, nós podemos muitas vezes entender melhor os caminhos que nós estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Há aí, nesse momento, uma preocupação muito grande com a questão do isolamento dos países. Há países que estão ficando muito isolados nos seus processos internacionais, de relações internacionais, que acabam ficando muito isolados, enquanto outros estão buscando maior proximidade como uma forma de encontrar saídas para determinadas situações em que muitas vezes eles não estariam se não estivesse numa nova configuração internacional que nós estamos vivendo. Nós vivemos um mundo atual onde há um incremento de conflitos armados de grande relevância, nós vivemos num mundo mais protecionista, nós vivemos num mundo com menos circulação de pessoas, ou mais dificuldade para a circulação de pessoas, de maior questionamento dos movimentos migratórios em determinados países. Então, se nós olharmos, há todo um questionamento sobre tudo aquilo que nós fizemos ao longo das últimas 3 décadas. Parece que a situação chegou a um limite onde seria necessário reformular o cenário. Eu entendo que os cenários são dinâmicos, os cenários sempre buscam novos pontos de equilíbrio, como qualquer modelo matemático. Quando sai do equilíbrio, a tendência é buscar um novo ponto de equilíbrio. Os cenários vão buscando novos pontos de equilíbrio. O que nós temos que ver é a que preço e para onde estamos caminhando. Afinal de contas, em última instância, nós temos que lembrar que o comércio internacional, os fluxos internacionais de investimento, toda a questão de relacionamento internacional, ela se dedica a uma e exclusiva questão: o gênero humano. Nós estamos pensando aí no bem-estar social das pessoas. Nós estamos pensando em mais emprego, mais felicidade e a possibilidade das pessoas gozarem de um mundo melhor no futuro. É isso que todos nós queremos. E, sobretudo, o Brasil sempre foi uma nação amiga de todas, né? Que continue assim. Que continue assim. Muito obrigada. Como dizia obrigado. Meu conterrâneo Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente continua melhor. Verdade. Então vamos juntos. Muito obrigada. Obrigado.